Olá, boa noite. Júlio Ferreira de Andrades recebe o título de vereador emérito. Foi uma surpresa agradável, dá para dizer, né? Agradável, né? Porque já tantos anos se passaram, né? E a gente se lembrado novamente, né? Passo Fundo deve muito para ele, inúmeras coisas que ele plantou lá atrás, nós colhemos até hoje, né? E em grande expediente, vereador Gleison Consalter se despede do Legislativo. Precisamos estar atentos porque, sem dúvida nenhuma, vai ser outros 4 anos de muitas lutas, principalmente para os vereadores da oposição, que certamente vão ter muito trabalho pela frente. Agora, no canal da comunidade. A Câmara de Vereadores de Passo Fundo concedeu o título de vereador emérito ao senhor Júlio Ferreira de Andrades. Na sessão solene realizada no plenário 7 de agosto, a trajetória do político e sua contribuição ao desenvolvimento social e econômico do município foi enaltecida. Andrades atuou como vereador entre 1997 e 2000, desempenhando um papel fundamental na defesa dos interesses da população. Ele lembrou parte da sua história pública. Eu iniciei na atividade pública quando fui secretário da Fazenda do finado Firmino Duro, quando ele assumiu na prorrogação do mandato por 2 anos, lá no 1980. Vocês não eram nascidos ainda. E aí eu trabalhava numa companhia de petróleo e ela fechou aqui, e aí eu fui convidado para assumir isso aí. Aí cheguei aqui, eu tinha conhecimento na área contábil, análise de balanço, eu era professor de análise de balanço da universidade, então eu tinha esse conhecimento. Então, daí quando eu cheguei na prefeitura, vi aquela calamidade financeira, né? Aí que eu tive que buscar de agora, eu conversando com os demais integrantes da Secretaria da Fazenda, aí nós procuramos fazer assim, umas campanhas dando desconto, abatimento nas multas, porque hoje quando você paga com atraso, você paga com multa. E no momento que você abre e é autorizado pela Câmara, dá uma espécie de incentivo para as pessoas cumprir os débitos atrasados, a chamada dívida ativa, né? Você dando essa possibilidade do desconto para as pessoas pagarem, então é uma forma de incentivar e entrar esse dinheiro, uma forma de facilitar. Ele também falou da alegria em receber o reconhecimento. Foi uma surpresa agradável, dá para dizer, né? Agradável, né? Porque já tantos anos se passaram, né? E a gente se lembrado novamente, né? E aí eu tive que voltar no passado, né? E sabe que depois de vereador, eu redigi um livro. O título é Débitos e Créditos da Vida, e sobre a contabilidade da vida. As boas ações que nós praticamos que geram crédito, e quando nós erramos ou prejudicamos alguém que ficamos em débito, né? Então, essa é a contabilidade, é estimular as pessoas a praticar o bem. E essa inspiração foi decorrente da nossa atuação aqui na Câmara, né? Onde surgem, então, os pedidos da sociedade, né? Os problemas que surgem, que como atuando no setor público, a gente tem que buscar solução, tem que achar solução para os problemas da sociedade. Um dever nosso, né? Ativo, o dever tem que funcionar. E foi isso que nós fizemos. Então, não houve assim, favor nenhum que a gente prestasse, mas o cumprimento de um dever, né? Foi isso aí. Esse é o dever de todo legislador, não só em Passo Fundo, como no Estado, na União, né? É o nosso dever, através da legislação, né, conduzir, orientar a sociedade na prática de boas ações, né? O agora vereador emérito ainda citou 2 iniciativas importantes realizadas durante sua presidência no Legislativo, como a criação da TV Câmara e a organização do Fundica. Nós temos a divulgação da Câmara, né? E a TV Câmara, né? E ali, através da TV Câmara, nós iniciamos os chamamentos e orientações aos contribuintes chamados potenciais de imposto de renda. Isso quer dizer o seguinte, porque a doação de imposto de renda é a partir de um determinado ganho, né?
4, 5 salários mínimos, a partir daí o ganho, você pode doar até 6% do imposto de renda da pessoa física, aquilo que ela paga, até 6% ela pode fazer doação anual ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, que aqui para nós é Fundica, a nível nacional é Funcriança, que é a mesma coisa. E esses valores são administrados pelos respectivos conselhos municipais do direito à criança em cada município. Em Passo Fundo, é o Condica. O Condica administra os recursos do Fundica, que são esses valores repassados para as entidades assistenciais, né? Então, esse foi o chamamento até para orientação a todos, até como um dever de informação, né? E por toda a dedicação do ex-vereador em diversas frentes, Rodinei Candeia foi quem propôs a homenagem. O Júlio Andrades antes de um político, é um amigo. Ele foi auditor fiscal da Fazenda, na época ainda exator, e eu era recém-iniciado procurador do Estado. E logo fizemos uma bela amizade, na década de 90 ainda, e realmente o Júlio foi um inspirador para mim no serviço público pela sua dedicação. Passo Fundo deve muito para ele, inúmeras coisas que ele plantou lá atrás, nós colhemos até hoje, né? Então, é uma merecida homenagem, apesar de não ser do meu partido, acho que isso supera essas questões partidárias, porque é um homem público que merece ser exemplo para todos nós. Para mim, pessoalmente, sempre foi um exemplo, e eu tenho uma grande admiração por ele, e acho que essa homenagem da Câmara de Vereadores, que foi aprovada por unanimidade de vereador emérito, é bem justificada e homenageia justamente essa pessoa fantástica que é o Júlio Andrades. A solenidade foi coordenada pelo presidente da Câmara, Saul Spinelli, que também destacou a importante trajetória de Júlio Andrades. Para nós é uma honra. Eu tive a satisfação e a grata alegria de trabalhar com o Júlio quando ele coordenava um grande movimento para dedução do imposto de renda ao Fundo da Criança, tanto que nós carinhosamente chamava ele de seu Fundica, né? Em função da determinação desse homem. Eu diria com muita tranquilidade que qualquer pessoa que deseje falar de um nome, de uma referência, de um homem público que trabalhou e fez efetivamente a diferença nas vidas das pessoas, um dos nomes que pode ser de forma muito tranquila utilizado é o do Júlio Andrades. Ele é o símbolo, é a simbologia daquela pessoa que fez de toda a sua vida o ato de servir, o ato de modificar a vida das pessoas, principalmente as pessoas mais vulneráveis. Quando foi presidente desta casa, foi um homem gigante no ato de representar esse poder legislativo que é tão importante, que agora em 2027 completa 170 anos. E também um movimento que me lembra muito o Júlio foi um movimento na Vila Cruzeiro, junto com o saudoso João Figueiredo, que era presidente da época. Ele coletava assinaturas para a construção de uma escola que hoje é a Salomão Iosp. E somente foi possível a construção daquele prédio pela ação firme do Júlio Andrades, que foi mais uma vez gigante, mais uma vez responsável, mais uma vez persistente e mais uma vez um homem com um espírito comunitário como poucos. E depois do intervalo, vamos conferir o grande expediente de Gleison Consalter. Educação ambiental pode começar na sala de aula, em casa e até numa conversa com amigos. Mas a verdade é que vai além disso. Ela muda o futuro. Quando você fecha a torneira, preserva o verde ou separa o lixo, isso é educação ambiental. Quando você ensina alguém a pensar mais no amanhã, isso é educação ambiental. O objetivo é fazer com que cada vez mais pessoas cuidem do nosso planeta. Das crianças aos vovôs, todos podem ajudar nessa missão. Descarte corretamente os resíduos. Não jogue lixos em rios e córregos. Separe orgânico e reciclável e entregue óleos de cozinha e materiais tóxicos em pontos de coleta.
A escola também é lugar de aprender sobre educação ambiental, onde alunos, professores e familiares colocam em prática hábitos sustentáveis. E não esqueça, sempre escolha produtos sustentáveis. Cobre ações de pessoas, instituições e empresas. E tenha hábitos conscientes. Com você, fazemos um meio ambiente com mais qualidade, mais desenvolvimento e mais vida para todos. Educação ambiental. Transformar para um futuro melhor. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. O DETRAN-RS é responsável pela gestão das políticas de trânsito no estado, atuando pela segurança dos gaúchos. Com apenas 712 servidores, o DETRAN-RS gerencia diretamente um universo de mais de 5 milhões de condutores e o controle de toda a vida útil de uma frota de mais de 7 milhões de veículos, desde o primeiro emplacamento até a desmontagem ou reciclagem. Mais do que isso, com seus serviços e ações de educação, cuida dos 11 milhões de gaúchos. A prestação de serviços ligados à CNH e aos veículos é feita por meio de 1.500 empresas credenciadas. São os CFCs, Centros de Formação de Condutores, os CRVAs, Centros de Registro de Veículos Automotores, CRDs, Centros de Remoção e Depósitos, CDVs, Centro de Desmanche de Veículos e as fábricas e estampadoras de placas. Eles prestam serviços em todos os cantos do nosso estado. Essas empresas da iniciativa privada empregam 13 mil profissionais, mas a rede de profissionais cadastrados e aptos que atuam conosco é muito maior, cerca de 30 mil. Mirando o futuro e pensando nas pessoas, o DETRAN-RS tem como compromisso maior servir o cidadão, que para nós está sempre em primeiro lugar. DETRAN-RS, 25 anos em defesa da vida. Após 3 mandatos consecutivos, o vereador Gleison Consalter se despede do Legislativo. O parlamentar utilizou o espaço do grande expediente para criticar o Executivo e se despedir dos colegas vereadores. O vereador Gleison Consalter cumpriu 3 mandatos consecutivos como vereador pelo PL. É professor de Educação Física em 3 escolas e interpreta o palhaço Uhu para uma rede de lojas de Passo Fundo. No último pleito fez 1.066 votos, não se elegendo para o próximo mandato. Em seu último grande expediente, fez críticas ao Executivo. Destacando principalmente a eleição à Prefeitura Municipal, colegas vereadores, nós tínhamos 3 nomes fortes, com candidaturas também fortes, mas a gente que vem acompanhando, a gente que vem principalmente, vereador Ernesto, vereadora Regina, Odinei, Ada, Tchequinha, a gente que vem acompanhando de perto a atual administração nesses últimos anos, sendo da oposição, eu acredito que o povo de Passo Fundo sai muito perdendo por conta disso. E falo isso por uma série de questões, podemos enumerá-las. A questão da saúde, que é notória, todo mundo vê, todo mundo percebe o quanto de dificuldade está acontecendo, infelizmente com alguns casos de óbitos, como a gente acompanhou e ainda acompanha o caso do menino Gustavo, que muitas vezes os pais estão aqui presentes na sessão plenária, para nos cobrar ou nos orientarmos, para que de fato a CPI que foi instalada prossiga, mesmo com os vereadores que não foram eleitos aqui da casa. A questão habitacional, que deixa muito a desejar também, não é nenhuma novidade. Uma série de fatores, muitas vezes, praças lindas, maravilhosas, bem organizadas, não diz muito bem o que a gente andou, não somente no período de campanha, professora Regina, mas também nos outros dias, nos últimos anos, aí, decorrência do nosso mandato, onde a gente pôde perceber, sim, que de fato, muitos dos nossos bairros estão abandonados, sim, e muitas vezes o centro, por parte
do Executivo Municipal continua sendo embelezado, sendo gastos milhões ainda, né, na área central, e a gente vê de perto muitas situações precárias, principalmente nos nossos bairros. Então precisamos sim muito melhorias de fato, melhorias concretas nos nossos bairros, que a gente, por mais que eu estou trabalhando, convívio muitas vezes com as pessoas do centro, funcionários de lojas, empresários, enfim, a gente também anda e caminha bastante para os nossos bairros da cidade e a gente vê a precariedade que ainda muitos destes estão, e a gente não vê uma responsabilidade muito ativa por uma série de questões. Eu acredito sim, né, que das 3 opções, a maioria da população quis dar um segmento à atual administração, mas vamos ficar atentos porque é bem provável que vamos ter uma série ainda de problemas, Deus queira que não, principalmente na área da saúde. A área da saúde, as pessoas têm que procurar um hospital municipal para serem tratadas, para saírem de lá com o problema resolvido, e não muitas vezes com o problema dobrado ou triplicado, ou então, infelizmente, né, com a pessoa perdendo a sua vida. Isso nós não podemos admitir de forma alguma, e espero também, né, que na próxima gestão do prefeito que for reeleito, ele possa fazer essas correções que são necessárias sim. Não é apenas o vereador Gleison que cobra aqui, como os outros colegas que já tocaram nesse assunto, se manifestaram sobre essa situação. Também vamos acompanhar de perto, mesmo fora do parlamento, a partir, né, do dia 1º de janeiro. Gleison também aproveitou para se despedir dos colegas vereadores. Que cada um de vocês possam, né, honrar, e eu sei que vão honrar da melhor maneira possível cada voto que vocês receberam nessa última eleição, que vocês possam seguir essa caminhada de cabeça erguida, que, como eu falei no começo do grande expediente, precisamos estar atentos, porque, sem dúvida nenhuma, vai ser outros 4 anos de muitas lutas, principalmente para os vereadores da oposição, que certamente vão ter muito trabalho pela frente. E essas foram as informações do Jornal da Câmara. Obrigado pela sua companhia e uma boa noite.